A gente conversa agora com o ministro Silvio Almeida, que já está conosco. Eu já começo agradecendo a gentileza, ministro, de estar conosco aqui na CNN nesta segunda-feira de manhã. Bem-vindo, hein? Bom dia. Bom dia, Elisa. Bom dia a todas as pessoas que nos assistem, a todos os seus colegas. É um prazer estar aqui. Muito obrigada, ministro. Bom, a gente tem diferentes aspectos aqui para repercutir com o senhor, mas aproveito o gancho da análise dos meus colegas para já começar lhe perguntando sobre isso. Esse clima de reforma ministerial, né, de especulações, mudanças na esplanada dos ministérios, que ainda não foram definidas, né? O presidente Lula chegou a discutir essa possibilidade, por exemplo, com o senhor, com a sua pasta? Não, em momento nenhum isso foi objeto de uma conversa que eu tive com o presidente Lula. Aliás, minhas conversas com o presidente Lula foram no sentido de incrementar, de aprimorar, né, as ações da pasta de Direitos Humanos e Cidadania que estão sendo levadas a cabo. Então, essa conversa, na verdade, passou ao largo das conversas que eu tive com o presidente Lula a respeito disso. Ainda que, eu acho que eu gosto sempre de reafirmar isso, o presidente Lula foi o presidente eleito 3 vezes, tem a confiança do povo brasileiro, tem a legitimidade, os cargos, todos os ministros e ministras estão por escolha do presidente Lula, uma escolha baseada na sua história, na sua experiência e naquilo que ele vê como é fundamental para ajudar o Brasil. Portanto, o presidente Lula tem total autonomia, liberdade, legitimidade para escolher quem ele acha que fica, quem ele acha que deve sair. Entretanto, isso não foi objeto de nenhum tipo, nenhuma conversa com o presidente Lula. Pelo contrário, falamos sobre projetos, inclusive futuros, em relação à parte de direitos humanos da cidadania. Ministro, a gente está num momento muito, muito interessante, né? Que é aquele momento de projetar as expectativas para o novo semestre de trabalho que se inicia, pelo menos do ponto de vista da volta do recesso, e também observar daquilo que foi podido ser feito no semestre 1. A gente viu o senhor chegando no governo, eu me lembro bem do seu discurso de posse, né? Que foi muito impactante ali, prometendo não esquecer dos esquecidos. E citou mulheres, pretos, pretas, indígenas, população LGBTQIA+, observando esse semestre 1, que, claro, também é um momento de adaptação, né, de compreender quem é a equipe, estrutura dos trabalhos. Como é que o senhor avalia a força do semestre 1 para pautar o próximo semestre no Brasil, ministro? Olha, eu acho que o primeiro semestre ele foi um semestre muito desafiador, muito bem você colocou, Elisa. Então, nós tínhamos um plano, né? Um plano que nós estamos seguindo à risca e que me parece que vem dando certo. O plano era colocar o Ministério em pé. Mas não é colocar o Ministério em pé para ele voltar a ser o que ele era antes da devastação anterior. É para colocar ele em pé sobre bases mais firmes, mais sólidas, mais fortes. Então, a ideia era, primeiro, reestruturar o Ministério, fazer o Ministério fortalecer todos os seus colegiados. O Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, para quem não sabe, ele é o ministério com maior participação social do governo. São 11 colegiados, 11. Todos esses colegiados eles foram reestruturados, inclusive do ponto de vista orçamentário. Foram criadas novas assessorias. Para você ter uma ideia, uma notícia que saiu agora há pouco, o Ministério quintuplicou os investimentos em educação e direitos humanos. O que para nós é um ponto fundamental. Então, nós temos que fortalecer estruturalmente o Ministério. O segundo ponto, aí pensando no futuro que nós fizemos, foi juntamente com a ministra Esther Dweck, com o apoio do presidente Lula, pela primeira vez na história, o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania vai ter um concurso para servidor de carreira própria. Então, nós vamos ter gente que vai trabalhar no governo federal, no futuro, quando o concurso for aberto, vai ter um edital em que aquela pessoa que quer trabalhar com direitos humanos vai estudar os temas de direitos humanos, vai entender a tecnologia dos direitos humanos e como ajudar as pessoas. Então, nós estruturamos. E agora são os projetos mais importantes do Ministério que nós colocamos para caminhar. Então, nós estamos falando do quê? Estamos falando de pessoa idosa, criança, adolescente, pessoa com deficiência, enfim, pessoa em situação de rua. São todos projetos agora que foram gestados, né, no primeiro semestre e que agora vão ganhar forma nesse segundo semestre e a gente vai colocar o carro na rua. Vamos percorrer o Brasil, vamos conversar com as pessoas, tudo sob o comando do presidente Lula. E também, isso é importante também, quero dizer, com articulação com a sociedade civil e com os meus colegas ministros, porque a política de direitos humanos não é feita só pelo Ministério de Direitos Humanos, é uma política nacional feita por todos os outros ministérios.
Pois é, se nós não tivermos isso enraizado, né, na base de cada ministério, nós não estamos falando para os seres humanos, né, que é a premissa do trabalho. Basília Rodrigues, por favor, venha cá na conversa para poder também fazer uma pergunta ao ministro Silvio Almeida. Ministro, antes de mais nada, parabenizá-lo pelo nascimento da sua filha, né? O que me Que deixou coisa alguns linda. dias distante aqui de Brasília em função dessa novidade na sua vida. Daqui a pouco a gente trata disso. Pois é, Elisa. Eu queria saber se o senhor estava preparado para esse fogo amigo, que em tão pouco tempo a pasta, que é um dos corações aí do governo, que trata da área social, direitos humanos, estaria nesta berlinda. O senhor acabou de responder para a Elisa que não tratou disso com o presidente Lula. Mas compreende, eu imagino, que estas acusações, estas ilações vêm dos seus colegas de governo, vêm de outros ministros. Por isso que a gente chama de fogo amigo. Por que o senhor acha que eles o consideram um ministro com perfil acadêmico demais? O senhor é uma pessoa acadêmica, isso seria um demérito? Pois quando a gente estuda direito, a gente aprende um conceito que chama verossimilhança, né? Ou seja, quando você fala narra um fato, conta uma história, e os bons mentirosos são assim também. Tem sempre que contar alguma coisa que tem algum tipo de conexão com a realidade. Se você fala que você viu alguém voando, tem que descrever as asas, né, da pessoa, enfim, que estava voando, então tem que ter alguma verossimilhança. Agora, quem fala sobre o fato de que o presidente pudesse criticar um ministro escolhido por ele porque é acadêmico demais, falta verossimilhança. Sabe por quê? Porque nós estamos falando do presidente que mais construiu universidades na história desse país, que mais colocou negro, né, gente pobre dentro da universidade. Como é que um presidente que fez isso poderia achar que alguém é acadêmico demais? Um presidente que se cercou das maiores cabeças do Brasil nos 3 governos, que tem entre seus ministros, eu não falo só de mim, não, tem grandes professores, grandes escritores, artistas, né, em todas as 3 vezes que passou e que ainda passa pelo poder. Então, ou seja, quem contou essa história, faltou verossimilhança, a mentira tem que ser bem elaborada, mas bem urdida. O segundo ponto é o seguinte, tem uma curiosidade nessa história, Basílio, de quem inventou isso, que certamente isso passou longe do presidente, né? Isso nunca está fora de cogitação. Assim, eu sou advogado que tem uma experiência, faz 22 anos que eu sou advogado. Um advogado que conseguiu, com muito trabalho e com muita ajuda, né, de muita gente, a quem eu sou muito grato, conseguiu ser respeitado no campo da advocacia. E também sou um ativista, né, dos direitos humanos há muito tempo. Fui presidente do Instituto Luiz Gama, fui advogado das comunidades quilombolas, enfim. E a grande pergunta que eu lhe faço, eu vou deixar a resposta no ar, né, não quero responder a pergunta, é por que que, no meu caso especificamente, ser acadêmico demais é algo problemático? Ser acadêmico, ou seja, eu não sei nem o que é ser acadêmico demais. Porque, veja, para certas pessoas, ser acadêmico de menos é um problema, ser acadêmico demais é um problema também. Tem alguma coisa nessa história, nessa forma, né, de se referir a mim, e a gente precisa começar a pensar o que significa isso. O que significa, no meu caso especificamente, me achar acadêmico demais, com a história que eu tenho, e eu tenho muito orgulho de ser acadêmico. O Milton Santos, né, aqui que é uma fonte de inspiração muito grande para mim, ele dizia, né, ser negro e ser acadêmico nesse país, ser intelectual nesse país, é algo muito complicado, né? Ou seja, porque você está em algum lugar que talvez as pessoas achem que você não deveria estar. Então, ou seja, sou advogado há 20 anos, sou um homem do ativismo social há também muitos anos, e sou acadêmico demais. Ou seja, a história não fecha, né? Então tem algum problema nessa história que eu acho que a gente pode pensar. A gente até já imagina que seja, mas vamos refletir melhor sobre isso. Ajudando a reflexão, dá para compreender que o senhor acha que o componente racial tem relação,
com esse fogo amigo, essa série de críticas que surgiram de uma hora para outra, né? A gente tem aí o senhor à frente da pasta desde o início do governo, foi uma decisão ainda na fase de transição, e agora que esses movimentos de troca de ministro começam a aparecer neste primeiro semestre, as pastas onde há mulheres e a pasta onde está o senhor são algumas das mais instáveis neste momento. Há um componente racial nisso, ministro? Olha, eu penso pela seguinte maneira, Brasília. Eu acredito que o jogo da política ele é feito de diversos elementos, né? Dentre os quais, obviamente, que os elementos que atravessam a nossa sociedade, né, nossa história, eles fazem parte desse componente. Agora, não acredito que seja o propósito principal, mas acho que essa questão ela entra no jogo. Agora, a questão eu quero que a pasta, e isso é muito tranquilo, seja avaliada pelos resultados que vem apresentando e pelos projetos que vem elaborando. Então, veja só o que nós fizemos no Ministério, o que nós colocamos, o que a minha equipe, né? A minha equipe aqui eu sou muito grato, a minha equipe que é fantástica, com a ajuda de outros ministros também, de outros ministérios, com o apoio fundamental do presidente Lula, que me dá apoio desde o início. Olha o que nós fizemos com a pasta de direitos humanos. Nós colocamos o debate sobre direitos humanos na centralidade que ele merece ter no Brasil. Nós colocamos a questão dos direitos humanos para dialogar realmente com a sociedade no seu cotidiano. Essa é a ideia fundamental. Nós queremos trazer o debate sobre pessoas com deficiência, sobre pessoa idosa, pessoa em situação de rua, né, criança e adolescente. É isso que nós queremos fazer. Isso é o centro do debate. Todas as políticas públicas no Brasil, elas têm que visar melhorar a vida dessas pessoas. E é por isso que nós queremos criar uma máquina administrativa, que é o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, né? Veja que a cidadania foi incluída, né? Agora o nome do Ministério, e não é só uma mera nomenclatura, é porque o Ministério dos Direitos Humanos ele tem o dever, o Estado brasileiro tem um dever de fazer com que as pessoas possam acessar seus direitos. Então, veja só, a avaliação ela tem que ser em torno dos resultados daquilo que o Ministério é capaz de fazer e de projetar. Então, nesse sentido, eu não posso dizer qual que é a intenção das críticas, mas o contorno delas, obviamente, está dentro de um debate histórico-social que o Brasil há muito tempo faz. Mas, assim, os resultados da pasta e o que a gente tem feito até agora, o trabalho que tem sido realizado fala por si. E vou falar muito mais. Fantástico. Ministro, olha, ao vivo nós temos sempre essas conversas em doses homeopáticas, né? A gente não consegue se alongar muito, mas vou aproveitar aqui para deixar a sugestão. Nós conversamos com o ministro, quando não era ministro, no CNN Nosso Mundo. Tá lá no YouTube. Você que está assistindo a gente aqui ao vivo pode conferir, hein? Conversa sobre ser humano em profundidade. Ministro, agradeço aqui a gentileza, hein? Ministro Silvio Almeida, dos Direitos Humanos e da Cidadania. Fantástico poder ouvir-te. Muito obrigada. Bom dia. Obrigado, minha amiga. Obrigado, Elisa. Obrigado, Basília. Sempre um prazer. O chamado de vocês, para mim, é uma convocação. Muito obrigado.